Deus. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Sou grato a Deus também por esta rica oportunidade que nosso Deus nos concede, de mais uma vez estarmos aqui na sua casa, estarmos aqui na sua presença. Quero externar a minha gratidão a Deus também pela vida do meu pastor, a qual eu sirvo ali na cidade de Russas, no Ceará, na Assembleia de Deus Ministério Madureira, pastor Antônio Martins, que nos liberou, para celebrar, como já foi dito aqui, a nossa comemoração do nosso casamento, Eu tive a honra, o privilégio da parte de Deus de na última quinta-feira me casar oficialmente com aquela moça, com aquela jovem que louvou ao Senhor aqui, minha princesa, minha dama. Te amo muito e que Deus te abençoe continuamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida destes obreiros abençoados, presbítero João Paulo, presbítero Adeilson, E quando a gente chega aqui nesta congregação, a gente é bem recebido e a gente sente Deus. Eu confesso que enquanto eu estava sentado e os irmãos se expressando, louvando, a minha carne, o meu coração estava e ainda está se tremendo. E a vontade que eu tenho aqui é de sair correndo, glorificando o nome do Senhor. Tamanha é a presença dEle aqui nessa noite, Então eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor. Muito obrigado por esta honra. Viemos aqui comemorar o nosso casamento e aí recebemos esse privilégio de estar aqui. E eu quero denominar este culto como uma lua de mel espiritual, porque a gente veio para festejar daquela forma e o Senhor nos permite festejar também desta forma. Então o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso, Então o privilégio e a honra é nossa, a gratidão é nossa por este privilégio, a confiança de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Confesso que eu não sou pregador como os obreiros aqui dessa congregação. Já ouvi o presbítero Adeilson ministrando na sexta-feira, já ouvi o presbítero João Paulo aqui já trazer uma palavra. Então não espere muito de mim, porque espere de Deus, mas de mim não. Mas que o Senhor em tudo seja glorificado aqui nessa noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, para a nossa meditação aqui nessa noite. Hebreus, capítulo de número 12, nós iremos ler apenas 2 versículos, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha irmã, a irmã Carol, que tem nos recepcionado ali juntamente com o presbítero Adeilson, muito bem, por sinal, ali na sua residência, Que Deus venha honrar vocês, recompensar vocês por tudo quanto vocês têm feito por cada um de nós aqui nessa localidade de Brejinho. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Apenas estes versículos para nossa meditação nessa noite. Meus queridos e amados irmãos, o escritor aqui aos Hebreus, aqui nestes versículos e especificamente no primeiro versículo, vai falar acerca de uma carreira que estaria proposta a cada um de nós. E meditando sobre esta carreira, nós podemos perceber que esta carreira significa simplesmente a nossa vida cristã. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, para nós entendermos melhor, quando Ele esteve aqui na terra como homem, um dia Ele reuniu-se com os seus discípulos, como também uma grande multidão, e Ele com a palavra se direcionou à multidão e aos seus discípulos dizendo: procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e porque estreita é a porta e espaçoso o caminho que conduz à vida eterna. Então, quando Jesus Cristo, Ele se refere desta forma à multidão, aos seus discípulos, Ele está simplesmente propondo àquela multidão, propondo àqueles discípulos, os seus discípulos, uma trajetória de vida, um modelo de vida. E Jesus, Ele não está propondo uma vida como que agradável ao ser humano, no seu sentido humano da palavra, porque quando nós observamos a forma como Jesus, Ele propõe a trajetória cristã, Ele fala a respeito de uma porta, Ele fala a respeito de um caminho, e Ele fala a respeito de um destino. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus, Ele é transparente com aquela multidão. Jesus, Ele é sincero e verdadeiro, como em sua essência, para com aquela multidão. Ele não vai maquiar a vida cristã, Ele não vai maquiar a vida em comunhão com Deus, não. Ele vai dizer que o caminho certo a se seguir é um caminho em que o ser humano, ele tende a entrar por uma porta, aleluia, que é caracterizada como uma porta estreita, e o ser humano há de trilhar por um caminho que é caracterizado como um caminho apertado. Então veja bem as características da carreira, as características da trajetória que Jesus, Ele está propondo à multidão. É algo que é estreito, é algo que é apertado, aleluia. Mas o bom disso, e que Jesus, Ele deixa bem claro só nessas palavras, é que em nenhum momento das nossas vidas nós devemos focar os nossos olhos no caminho ou na porta, mas sim no local onde nós deveremos chegar, aleluia. Ele caracteriza a nossa porta de entrada como estreita, caracteriza o caminho como apertado, mas Ele também caracteriza o nosso destino. É um destino de salvação, é um destino de vida eterna. É por isso que vale a pena nós trilharmos por esse caminho. E aqui o escritor aos Hebreus, ele vai deixar escrito que nós devemos correr com paciência uma carreira que nos está proposta. E esta carreira se refere a este caminho que Jesus, Ele propõe àquela multidão. É um caminho difícil de trilhar, mas é o único caminho que nos conduz à vida eterna. É um caminho difícil a percorrer,
mas é o único caminho que nos leva ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Deus, Ele nos trouxe aqui para nos falar algo bem simples, mas também algo bem objetivo. Não desista da tua caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos enfrentar dificuldades, mas não esqueça que o alvo, que o nosso destino, aleluia, é muito maior do que tudo que acontecer conosco aqui na face dessa terra. Aleluia. Mas para nós percorrermos essa trajetória, como escritor aqui deste escrito, a carreira que nos está proposta, nós precisamos exercer algumas práticas, alguns princípios bíblicos, algumas ordenanças do Senhor para as nossas vidas. Antes de nós tomarmos a decisão de percorrermos essa trajetória cristã, nós precisamos primeiro, se quisermos percorrer com paciência a carreira que nos está proposta, nós devemos primeiro renunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem quer viver uma vida em comunhão com Cristo, precisa de renúncia. Para quem quer percorrer uma vida cristã, é necessário renunciar. E eu não estou dizendo para você que é fácil renunciar. Eu sei a dificuldade que tem a renúncia. Eu sei o quanto é dificultoso renunciar. Eu sei o trabalho que dá. Eu sei que renúncia é algo que vai de encontro à nossa carne. É algo que confronta a nossa natureza pecaminosa. Mas Deus nos trouxe aqui para nos dizer que é necessário renunciar. Louvado seja Deus. É necessário. Não é algo, aleluia, que nós apenas devemos ou queremos fazer. Não, é uma necessidade. Louvado seja Deus. É algo que precisa ser feito. Por mais que vá contra, aleluia, as nossas qualidades carnais, as nossas características humanas, mas é necessário nós renunciarmos. E o que devemos renunciar? Antes do escritor inspirado pelo Espírito Santo nos direcionar que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, antes dele nos direcionar a isso, ele vai dizer: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso eu entendo que antes de percorrer uma vida com Cristo, antes de trilhar a minha trajetória cristã, eu preciso exercer a prática da renúncia. Porque não tem como caminhar com Jesus vivendo uma vida de embaraço. Louvado seja Deus. Não tem como nós vivermos para Cristo se nós continuamos, realizamos, aleluia, que nós continuamos praticando as nossas vontades, aleluia. Mas Deus usou o presbítero João Paulo aqui nessa noite para dizer que não é mais eu, não é mais você, mas é Cristo que vive em nós, aleluia. Não é mais a minha vontade que deve prevalecer, aleluia. Não é mais o teu querer que deve prevalecer, aleluia. Nós temos diante de nós um padrão para ser seguido, e esse padrão chama-se a palavra de Deus, aleluia. E é pela palavra de Deus que nós devemos caminhar. É através da palavra de Deus que nós devemos viver aqui na face dessa terra. Então, para percorrermos essa carreira que nos está proposta, primeiro nós precisamos renunciar. Por mais que doa, aleluia, por mais que às vezes pareça complicado
de cumprir essa renúncia, mas é uma necessidade. E o que me chama a atenção aqui nesse versículo é que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele não diz: deixem o embaraço e o pecado, não. Ele diz: deixemos, louvado seja Deus. Por que, Manuel, ele diz deixemos? Porque ele está se colocando também no lugar de quem é cobrado pelo Espírito Santo. Aleluia. É porque muitas vezes nós temos a falha e o defeito de quando estamos aqui, nós, quando direcionamos uma palavra, esquecemos que a palavra não é apenas para quem ouve, a palavra também serve para quem fala. Aleluia. A palavra, ela não cobra apenas quem está ouvindo, a palavra, ela também cobra quem está falando. A palavra não cobra apenas quem está atento com os ouvidos, mas a palavra também cobra aquele que passa madrugadas orando, aquele que passa horas, aleluia, estudando. A palavra cobra cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, primeiro, antes da palavra te cobrar, a palavra ela vai me cobrar, aleluia. E isso o escritor ele entendeu. Essa palavra aqui não vai ser apenas para quem vai ler, primeiro ela é para mim. Então eu não vou dizer deixai, eu vou dizer deixemos, porque também é para mim, louvado seja Deus. Essa palavra é para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Deus, ele não fala apenas com uns e com outros, não, ele fala com outros, ele fala com todos. Por mais que alguns sejam corrigidos e outros não, mas esses outros que não são corrigidos, eles estão sendo motivados e estimulados para permanecerem andando de acordo com a vontade de Deus. Mas essa palavra ela serve para cada um de nós. Essa palavra ela cobra cada um de nós. Observe que quando o escritor ele deixa escrito: corramos com paciência, ele está dizendo que nós devemos correr, ele está dizendo que nós devemos percorrer essa trajetória diligentemente. O que é isso, Emanuel? Que nós devemos caminhar, que nós devemos viver esta vida cristã que nós vivemos com vigilância, com cuidado, aleluia. É por isso que a Bíblia ela nos adverte que aquele que se encontra em pé hoje, tenha cuidado para não cair, louvado seja Deus. Isso é questão de vivermos com cuidado, com vigilância, aleluia. Isso é questão de nós vivermos atentos, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Mas se nós vivermos uma vida de vigilância, ele não vai encontrar espaço, nem no meu e nem no teu coração, aleluia. Por quê? Porque os nossos corações estão voltados à obediência à palavra, louvado seja Deus. Nós estamos voltados às vigilâncias, louvado seja o nome do Senhor. Se quisermos viver o que Deus ele tem para cada um de nós, nós precisamos deixar algumas coisas aqui da face dessa terra. Tem muita gente que é aprisionado por algum pecado, por um tipo de pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: obediência, que não é aprisionado pela prostituição, que não é aprisionado pelo alcoolismo. Não é só o pecado que aprisiona, não. Sentimentos também aprisionam, emoções também aprisionam, pensamentos também aprisionam, recordações também aprisionam. É por isso que nós devemos termos cuidado com aquilo que está aqui e com aquilo que está aqui. É por isso que o salmista ele deixa escrito: eu guardei a tua palavra no meu coração. Com qual objetivo? De não pecar contra ti. Porque ele sabe o perigo que ele corre. Ele sabe o perigo que corre de ser aprisionado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos.
Daí você me pergunta, mas Emanuel, será mesmo que isso é bíblico? Será que eu posso ser aprisionado por sentimentos ou por emoções? Lá no Salmo de número 142, no verso de número 7, o salmista ele vai fazer um pedido ao Senhor, e ele vai dizer: Deus, tira a minha alma da prisão. O que isso significa? A alma, ela é a fonte dos nossos desejos e das nossas emoções, aleluia, dos nossos sentimentos. Então isso significa que aquilo que nós sentimos, se nós não tivermos cuidado, pode nos aprisionar, aleluia, aleluia. Se nós não tivermos cuidado com os nossos pensamentos, eles podem nos aprisionar. Sabe aquela recordação, aleluia, ruim que você tem do seu passado, que alguma pessoa fez com você, que uma pessoa cometeu com você, que uma pessoa te ofendeu, que uma pessoa te injustiçou, e você guarda isso até o dia de hoje. Deus está dizendo: é tempo de deixar, é tempo de se afastar, é tempo de largar, é tempo de viver livre na presença do Senhor, aleluia. Não permita que as recordações te aprisionem. Não permita que o passado te aprisione. Não permita que o nada apenas pelas bebedices, pela mentira, mas aqui dentro nunca praticou o perdão. Aqui dentro nunca aprendeu a perdoar. Mas Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite exatamente para isso, para tratar com o meu e com o teu coração. Ele é, aleluia, o melhor. Ele é quem pode curar as feridas da nossa alma, aleluia. Todo aquele sentimento, toda aquela recordação, toda aquela emoção, toda aquela imaginação que você tem ruim de alguma pessoa, toda aquela maquinação ruim, todo aquele desejo de vingança que você tem contra uma pessoa, Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer: não vai passar de hoje. Você vai ser liberto, você vai ser livre. Louvado seja Deus, aleluia. Ele não nos chamou para a prisão, Ele nos chamou foi para a liberdade, aleluia. E a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade, ela vos libertará. E quando ela liberta, verdadeiramente nós somos livres. Louvado seja Deus. Então que nós devemos ter isso em mente, que para nós percorrermos essa trajetória cristã, nós precisamos renunciar, deixarmos algumas coisas de lado, aleluia, aquilo que tem nos atrapalhado, até mesmo de crescermos espiritualmente, aleluia. Eu não estou aqui como está a tua vida, mas aquele que me usa nessa noite sabe, e você também sabe, a tua consciência também sabe aquilo que tem te atrapalhado, louvado seja Deus, aquilo que tem te impedido de evoluir espiritualmente. Você sabe o chamado que você tem, você sabe o ministério que Deus tem para você, você sabe a promessa que Deus já te fez, mas sabe por que ainda não se cumpriu? É porque você ainda não decidiu deixar todo o embaraço e pecado de lado. É porque você ainda não renunciou, é porque você ainda não largou aquilo que tem te atrapalhado. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje é dia, se você quiser, hoje é dia de deixar e de se tornar uma nova criatura. Hoje é dia de largar tudo aquilo que tem atrapalhado o teu ministério. Hoje é dia de decolar no mundo espiritual. Hoje é dia de evolução. Hoje é dia de crescimento. Hoje é dia de transformação para as nossas vidas. Porque Deus, Ele tem o melhor para mim e para você.
Deus, Ele tem o melhor para nós, e Ele sabe aquilo que tem nos atrapalhado. Mas se nós obedecermos essa palavra e deixar todo o embaraço e pecado, nós vamos, aleluia, obedecer a palavra do Senhor da forma que ela deve ser obedecida, e nós seremos cumpridores das promessas de Deus em nossas vidas. A promessa, ela vai se cumprir na tua vida. A promessa, ela não morreu. Por mais que o tempo tenha passado, por mais que o inimigo já tenha ido no teu ouvido e dizer que ele não vai mais cumprir, mas Deus está renovando, está trazendo à tona, Ele está ressuscitando as promessas dEle na tua vida. Aleluia, aleluia. Nós precisamos deixar, nós precisamos renunciar, nós precisamos ser libertos de tudo aquilo que tem nos aprisionado. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém caminha com Jesus aprisionado, ninguém consegue. Ninguém consegue crescer espiritualmente estando aprisionado, seja por pecado, seja por algum pensamento, por alguma recordação, seja por algum sentimento. Ninguém consegue decolar espiritualmente estando aprisionado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele se compadece de nós e nos dá uma oportunidade de melhorar a cada dia. Deus se compadece de nós e nos dá uma oportunidade de crescermos todos os dias das nossas vidas. E nessa noite não é diferente. Para percorrermos com paciência a carreira que nos está proposta, primeiro, precisamos renunciar. Segundo, precisamos suportar. Se você deseja no teu coração chegar até o teu destino, chegar até o teu alvo, que você sabe que é o céu, você precisa suportar as lutas e as dificuldades aqui na face dessa terra. Nunca é fácil, nunca foi fácil. Aleluia. Até o próprio Jesus, Ele chegou a dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém não é obrigado, ninguém é obrigado a percorrer essa caminhada cristã, ninguém é obrigado a servir Jesus, mas ele diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renúncia, e tome cada dia a sua cruz, suporta o peso, suporta a carga, aguenta, porque você não está sozinho. Louvado seja Deus. Ele diz, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Independente do peso da cruz que carregamos, nós precisamos permanecer carregado com ela até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não largue a tua cruz, não deixe a tua cruz. Aleluia. Não abandone esta fé, não abandone este caminho por causa de uma dificuldade, não abandone este caminho por conta de uma aflição. Aleluia. Maior é o que está conosco, é o que está do nosso lado. Aleluia. E é Ele que vence as nossas lutas por nós. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas não desanimados. Em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo nós somos perseguidos. Você já prestou atenção que quanto mais você se esforça para fazer aquilo que agrada a Deus,
mais o inimigo ele te persegue, mais o inimigo ele luta contra a tua vida. Quanto mais você se esforça para estar padronizado nessa palavra, mais o inimigo se levanta para te derrubar. Mas Jesus te trouxe nessa noite para dizer para cada um de nós aquilo que ele disse para a multidão: bem-aventurado aqueles que sofrerem injúrias, aqueles que padecerem por amor do seu nome. Eu vos digo, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aleluia, aleluia. Sofrer por causa de Cristo é um motivo para nós nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo ele também deixou escrito que a aflição que nós estamos vivendo neste momento presente não se compara com a glória que há de ser revelada lá no céu para cada um de nós. Aleluia, aleluia. Vale a pena suportar. Aleluia. Não adianta maquiarmos, como o presbítero João Paulo falou. Não adianta dizermos que somos fortes o bastante para suportarmos todas as coisas sozinhos. Não, porque nós sozinhos não conseguiremos. A Bíblia diz: não se glorie o forte na sua força, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada. É por isso que Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Mas o mais lindo é que o presbítero João Paulo continuou dizendo que nós também não devemos nos sentir fraquinhos ao ponto de abaixarmos as nossas cabeças para as dificuldades, ao ponto de nós abrirmos mão de enfrentar as nossas lutas. Deus, ele te trouxe aqui para te dizer: por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque ele está contigo. Ele está contigo. Aleluia. E nas passagens bíblicas nós podemos contemplar que ele não deixa os seus servos e as suas servas desamparados. Ele não nos abandona em nenhum momento. Só para você ter uma ideia, Deus disse: pode uma mãe esquecer o filho que ela mesma amamenta, mas eu todavia jamais esquecerei de ti. Eu todavia jamais te abandono. Eu todavia jamais te desamparo, por mais que doa. Aleluia. Porque Jesus ele nos propôs um caminho que é apertado, e tudo aquilo que é apertado se refere a sofrimento. Tudo aquilo que é apertado, aleluia, gera tristeza no nosso coração. Você quer ver um exemplo? Vou citar aqui as irmãs, aleluia. Quando a irmã vai vestir uma saia que não cabe mais, porque está apertada, o que é que ela faz? Qual é a reação dela? Não vou mais para canto nenhum porque eu estou gorda. A saia está apertada, o vestido está apertado, a blusa está apertada. Então tudo que tem a ver com aperto leva a nos entristecer. Assim como o caminho que Jesus nos propôs é apertado, e muitas vezes nós vamos nos entristecer porque nós somos ser humano. Nós somos ser humano. Nós também sentimos dor, aleluia. Não é porque nós estamos aqui no altar e muitas vezes pregamos e louvamos que nós não sentimos dor alguma. Não adianta maquiar, aleluia, um sorriso por trás do que está dentro do teu coração. Deus, ele sabe que você sofre, mas ele te trouxe aqui para te dizer: não desista da caminhada, porque eu sou contigo, aleluia. Não desista, não pare, permaneça firme e avante, porque ele está do nosso lado. Ele está conosco e não nos abandona. Louvado seja Deus. É por isso que ele disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, porque muitas são as dificuldades nessa vida.
Muitas vezes nós pisamos em espinhos, aleluia, nessa caminhada. Pisamos em espinhos e acabamos nos ferindo. Mas o que eu acho mais interessante da igreja do Senhor é que mesmo ferida, mesmo sangrando, não larga a mão de servir ao Senhor. Mesmo doendo, não deixa de vir à casa do Senhor, porque sabe que aqui é o hospital de Deus para as nossas vidas. Então todas as feridas que tem em nós, o Senhor Ele pode e vai curar todas elas. A Bíblia diz: todas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas elas. Aleluia. Então, por mais que você se encontre ferido aqui nessa noite, Deus Ele te trouxe aqui para te sarar. Ele te trouxe aqui para curar a tua alma, curar o teu coração, curar o teu interior, renovar as tuas forças, a tua esperança. Aleluia. Você não é o único que está sofrendo. Você não é o único que sente dor. Você não é o único, aleluia, que padece com aflições. Mas Deus está te falando nessa noite: não desista, porque eu estou contigo na caminhada. Aleluia. Não desista, porque eu nunca te desamparei, eu nunca te deixei só. Não desista, porque lá atrás você já teve muitos gigantes, muitos maiores do que estão diante de ti, e eu te ajudei a vencer todos eles. Eu te ajudei, aleluia, e lancei por terra todos eles, aleluia. Então não é esse que vai te derrubar. Esse deserto não vai te destruir, não vai te matar. Deus Ele criou uma situação para aperfeiçoar a tua fé e a tua estrutura espiritual. Você não vai morrer, você vai sobreviver e vai cantar o hino da vitória. Você vai testemunhar dos feitos do Senhor na tua vida, para nós percorrermos esta carreira que nos está proposta na caminhada cristã. Primeiro, é necessário renunciar. Segundo, é necessário suportar as aflições. E terceiro, para me encerrar nessa noite, é necessário olharmos para Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o qual é autor e consumador da nossa fé. Porque a Bíblia nos direciona e nos orienta a olharmos para Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele foi, Ele é e Ele sempre será nosso exemplo em tudo. Até nos sofrimentos, Jesus Ele é o nosso exemplo. Aleluia. Até nos padecimentos, Jesus Ele é o nosso exemplo. Até nas tristezas, Jesus Ele é o nosso exemplo. Nós conhecemos a história bíblica de Jesus aqui na terra. Quando Ele terminou de servir a ceia para os seus discípulos, e após Ele ser traído por um de seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele vai ser julgado. E quando Ele é julgado, põe sobre Ele um ato de injustiça imenso. Ele é injustiçado, Ele é condenado injustamente. E a Bíblia diz que o destino é a crucificação. Ele vai ser crucificado num lugar chamado Gólgota. Mas antes disso, Ele está comparecendo ao Sinédrio. A Bíblia diz que Ele vai se locomover, Ele vai se deslocar do Sinédrio para o Gólgota, ou seja, do lugar do julgamento para o lugar da crucificação. É 9 horas da manhã, e a Bíblia diz que Ele começa a carregar a sua cruz.
Aleluia. Os historiadores dizem que aquela cruz inteira pesava 135 quilos. 135 quilos. Imagina aí, 9 horas da manhã, um ser humano carregando um peso desse nas costas, o sol todo escaldando e uma multidão todinha ao redor de Jesus, zombando ele, escarnecendo dele, e ele lá chorando. Enquanto ele caminhava, a Bíblia diz que os soldados lhe chicoteavam. Ou seja, era o sol das 9 horas da manhã, era o peso da cruz e o sofrimento dos chicotes nas costas, mas ele permaneceu caminhando, mesmo com o sol. Eu imagino alguém dizendo: deixa de carregar essa cruz, corre, foge. Mas Jesus dizendo: eu tenho que dar exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Tá doendo, mas eu tenho que dar exemplo. Aleluia. Tá difícil, mas eu tenho que dar exemplo, porque os meus discípulos também padecerão, e se eu desistir, eles também irão desistir. Mas eu tenho que dar exemplo, então eu vou continuar. E Jesus continuou a carregar a cruz de 9 da manhã até as 3 horas da tarde. 6 horas, Jesus carregando a cruz, com o sol escaldante e levando chicotadas. 6 horas sofrendo, mas ele permaneceu até o fim. Ele perseverou e foi até o final. Chegou no seu destino, no lugar da crucificação, no lugar chamado Gólgota. A Bíblia diz que aprisionam Jesus com pregos em suas mãos, pregos em seus pés. A Bíblia diz que alguém, um dos soldados, aparece diante de Jesus e se dobra com os joelhos, se ajoelha diante de Jesus e começa a dizer: se tu és o Filho de Deus, se verdadeiramente tu salva, então salva-te a ti mesmo. Começaram a escarnecer dele 3 horas da tarde. Antes das 3 horas já estavam escarnecendo dele, ainda na cruz. E aí, pregado numa cruz, as suas mãos e os seus pés, o sangue escorrendo no seu corpo, e ele podendo se sair dessa, mas ele permaneceu para nos dar exemplo. Ele perseverou para nos dar exemplo. Aleluia. Ele suportou para nos dar exemplo. E a Bíblia diz que quando deu a hora nona, às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que lhe transpassaram uma lança, e houve trevas sobre toda a terra naquela hora. A Bíblia diz que o Filho do homem, Jesus Cristo, havia sido crucificado, havia morrido fisicamente, mas ele deixou uma promessa antes de morrer. Ele disse aos seus discípulos: eu vou ser entregue à mão dos malfeitores, eu vou padecer, vou ser cuspido, vou ser zombado, vou ser açoitado, vou ser crucificado, mas não esqueçam que no terceiro dia eu serei ressuscitado. No terceiro dia eu ressuscitarei. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus é levado do lugar chamado Gólgota, do lugar da crucificação, ele é levado para o sepulcro. E ali a Bíblia diz que limpam o corpo de Jesus, todo ensanguentado, todo ferido. Vão limpar o corpo dele e deixam lá limpinho. Aleluia.
Só que quando dá o terceiro dia, vão lá onde Jesus estava. E a Bíblia diz que quando as mulheres chegam lá, que olham para o sepulcro, elas não encontram Jesus, mas elas avistam duas pessoas, que a Bíblia denomina como dois varões angelicais. A Bíblia diz que aquelas mulheres chorando, porque não encontraram o seu Jesus lá no sepulcro. Aí a Bíblia diz que aqueles anjos erguem os olhos para elas e dizem: mulheres, a quem buscais? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que elas respondem àqueles anjos: nós buscamos a Jesus Cristo, o Nazareno. Aí os anjos respondem a ela: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ele não se encontra mais aqui porque ele já ressuscitou. É por isso que o Espírito Santo direcionou o escritor aos Hebreus a dizer: corram a carreira que vos está proposta, olhando para Jesus, que suportou, que perseverou, que aguentou, que foi até o fim. E nós devemos ir, nós devemos olhar para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: quando alguém da tua casa começar a te caluniar, a te indagar o porquê tu ainda serve ao Senhor, com tanta luta, com tanto sofrimento, até mesmo com orações que Ele ainda não respondeu, pode responder para essa pessoa: sabe por que eu continuo até hoje? Sabe por que eu não desisto aqui da fé? É porque o meu Jesus não desistiu de mim. Sabe por que eu vou até o fim? Porque o meu Jesus também foi até o fim. Mesmo com suor, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, Ele não abriu mão de nos salvarmos. Aleluia. Ele não abriu mão de demonstrar e de provar o seu amor por cada um de nós. Ele foi até o fim. Aí Jesus, quando Ele esteve aqui na terra como homem, Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Ele já estava dizendo: só vai alcançar a promessa os que perseverarem. Só vai alcançar o destino, a vida eterna, a salvação, quem perseverar. Então tenha em mente esta certeza de que Deus, Ele vai recompensar essa tua renúncia e essa tua perseverança. Ele vai te recompensar por você não abandonar a tua cruz, por você permanecer até o fim, até o dia de hoje, e permanecer e continuar caminhando nessa vida cristã. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o que importa é o lugar onde todos juntos nós iremos nos encontrarmos um dia. E a Bíblia diz que nós, quando estivermos lá, a Bíblia diz que Ele, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós iremos estar lá no céu, onde só haverá alegria, onde só haverá paz, onde só haverá gozo e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o conselho de Deus para nós nessa noite é: não desistamos dessa caminhada cristã, por mais difícil que pareça ser, e que é, mas não desista, porque o final valerá a pena. O final, você vai chegar lá e vai dizer, assim como Paulo disse: combati o bom combate,
acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o meu Senhor tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Com permissão do nosso presbítero, eu convido toda a igreja a se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você me dê a honra de interceder por você. Eu convido a irmã Vitória para estar louvando a Deus nessa noite com mais um hino, enquanto nós iremos estar orando, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor graça para suportarmos as dificuldades dessa vida, para renunciarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e para permanecermos firmes nessa caminhada cristã, porque fiel foi aquele que nos chamou, aleluia. Fiel foi aquele que nos vocacionou. Eu te convido para você fechar os teus olhos nessa noite e se conectar com o céu de glória, se conectar com o teu Senhor, com o teu Salvador nessa noite, se conectar com aquele que foi até o fim, se conectar com aquele que abriu mão das dores para nos salvar, abriu mão do sofrimento. Pai querido, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Meu Deus, muitas são as nossas aflições, meu Pai, muitas são as nossas dificuldades, Senhor, mas nós viemos aqui para te pedir, meu Deus, a tua fortaleza nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, eu te peço nessa noite, começa a visitar as mentes, começa a visitar os corações feridos, meu Pai. Começa a tratar com a tua igreja, começa a tratar com o teu sempre. Você vai sobreviver, você vai aguentar, você vai suportar. Te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Ele não te desprezou, Ele não te abandonou, Ele está aqui para curar as tuas, para te libertar de tudo aquilo que está te aprisionando, de tudo aquilo que está te atrapalhando. Se entregue, se entregue, se entregue ao Senhor nesta noite e permita Ele te sarar, permita Ele te libertar, permita Ele te purificar, permita Ele te curar de todas as tuas feridas. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, eu sei que filho, é difícil, aguente, mas vai até o fim. Não larga a tua cruz, não desista, não recua, avança, nunca permanece, persevera, continua, vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão Ele está ouvindo as tuas como vozes alguém que foi Ele está contemplando as tuas lágrimas, Ele está contemplando a tua dor, Ele está contemplando o que você está passando, mas Ele está dizendo, vai cessar, esse teu sofrimento tem prazo de validade, vai terminar, vai encerrar, aleluia, te ensino a lutar, aleluia, aleluia. Estou removendo
prossiga para o alvo e não olhe para trás, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Fortalece a tua igreja, Senhor. Te chamarão, Firma esse povo te chamarão, para a glória do teu nome. desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão Você não é como alguém desamparado. que foi desprezado. Você não é um abandonado. Nunca mais, Ele te diz ama. o Senhor. E Ele está do teu lado. Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Ele quer que você viva Assim diz o Senhor. perseverando. Ele quer que você viva uma vida de renúncia e de perseverança, olhando para Ele até a sua volta, em nome de Jesus. Persevera na caminhada, não desista, porque Ele está contigo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.